Eu fiquei muito decepcionado quando eu descobri isso. E eu tô até meio rouco, mas eu preciso fazer esse vídeo porque muita gente pode estar passando batido por essas informações, igual eu passava batido. Um filme que é visto por tantas pessoas, e é bem provável que você já tenha colocado isso para os seus filhos assistir, ou que ainda vá continuar colocando sem você saber dessas informações. Eu já começo falando que, assim, eu sou do tipo de pessoa que sou contra, né? Eu não tenho essa ideia, eu não acho que é certo você proibir os seus filhos de verem, de assistirem conteúdos que as outras crianças da mesma idade deles estão assistindo. Porque se você proibir, primeiro você gera curiosidade. E aí quando os amiguinhos deles estiverem assistindo isso, ou quando você estiver em algum evento social e os amiguinhos estiverem assistindo isso lá na televisão do local onde você está, ou você está na casa de algum parente e você não vai ter, né, o direito de chegar lá e falar e mandar desligar aquele programa, aquele filme. Então, assim, isso vai acabar gerando mais a curiosidade dos seus filhos, e seus filhos vão acabar tendo acesso a isso uma hora ou outra. E tirando que tem aquele outro ponto do tabu também, porque quando você não fala sobre certo assunto, o seu filho entende, opa, eu não posso falar isso com meu pai, opa, eu não posso falar isso com minha mãe. E aí aquele assunto vira um tabu, vira aquela coisa proibida. E aí alguém com certeza vai chegar e vai conversar sobre isso com seu filho e vai gerar dúvidas ou vai levar uma informação, uma orientação diferente da que você pensa, e aí seu filho não vai conversar com você porque isso virou um tabu. Opa, meu pai não quer que eu fale sobre isso. Mas as informações vão estar lá, buzinando no ouvido dele, na cabeça dele, ele vai estar absorvendo e sendo influenciado com ideias que às vezes você nem concorda. E se você tivesse orientado, não tinha existido nada disso. Então, por isso que, primeiramente, eu sou contra você chegar e proibir o seu filho, né, de acessar certos conteúdos, porque se os coleguinhas deles acessam, o que você precisa é orientar para os seus filhos saberem quais, né, são as maneiras deles se desvencilharem das influências. Porque é igual eu falo com os meus filhos, todo vídeo, todo jornal, todo programa, todo filme, tudo está ali tentando influenciar a gente. Até a gente está influenciando as outras pessoas, às vezes nem por mal, mas a gente influencia as outras pessoas também. Ah, não, eu penso isso. Pô, você não pensa assim não? Não, você deveria pensar assim, olha aqui o meu lado. Sabe, a gente sempre está tentando influenciar os outros e os outros também influenciar a gente. E automaticamente a gente é influenciado. É inevitável a gente ser influenciado pelas outras pessoas. Então isso também tem que estar ciente, os nossos filhos têm que estar cientes disso, porque eles tendo consciência desses assuntos e dessas influências naturais que acontecem, né, nos relacionamentos e na maneira como a gente se conecta com a sociedade, eles vão ser capazes, né, de racionalizar e criar filtros, bloqueios e manter para eles só aquilo que eles acham que faz parte, né, dos princípios morais e, sei lá, da família ou ético que eles querem carregar. E o filme em questão que eu tô falando são Os Minions. Gente, eu tava rolando os rios aqui sem fazer nada e aí de repente eu me deparei com um vídeo que falava das mensagens ocultas no filme dos Minions. Eu não sabia disso. A gente sabe que tem mensagens que nem são ocultas demais nesses filmes da Disney, em alguns certos programas que são infantis. A gente sabe que esses vídeos do YouTube, que tem esses adultos que fazem voz de criança e fica fazendo aquelas brincadeiras lá que atraem muito a atenção dos nossos filhos, eu sei que todos eles passam mensagens, né, que são ruins ali de maneira bem escancarada. Mas como eu falei, eu não proíbo, né, de assistir. Inclusive aqui em casa a gente até assiste a Disney. Então eu só oriento os meus filhos a abrirem os olhos. Mas nesse caso dos Minions, inclusive quando eu fui conversar com meu filho, que ele é muito bom para perceber as coisas. Geralmente a gente está assistindo as coisas, ele vai lá e pausa. Vocês viram?
Aí viu o quê? Não, olha aqui. Aí ele volta e mostra aqueles detalhes lá no fundo, alguém fazendo careta, alguém caindo, algum erro, né? Ali da filmagem, ele consegue perceber essas coisas. E aí eu perguntei para ele, falei, você sabia que tem esses negócios aqui, essas mensagens no Minion? E não é que ele foi lá, entrou aqui, deixa eu mostrar para vocês, ele entrou e foi mostrando um por um as cenas onde isso aparece. Gente, e isso não é feito de maneira acidental, porque muita gente pode falar, né, não, isso aí passou batido. Não passou batido. Inclusive tem aqui, ó, olha aqui, tem essas matérias. Eu olhei várias matérias, mas eu vou deixar essa daqui para vocês verem que ela fala de maneira mais resumida. Mas o diretor, ele até fala, né, que nem ia colocar os Minions daquele jeito. Quem ia ajudar o Gru ia ser alguns monstrinhos, alguns ogros. Mas aí eles viram que se colocasse esses Minions, chamava mais a atenção do público. E quanto mais bobos os Minions fossem, mais chamava a atenção das crianças. E aí eles colocaram essas figuras coloridas, fazendo bobagem. Ele até falou, e os Minions têm que ser do sexo masculino, porque ele não via meninas que são mais inteligentes fazendo, praticando comportamentos tão bestas. Então tinha que ser da figura masculina para ser bobo daquele jeito. E também ele falou que os Minions não iriam se reproduzir, que ele também não queria carregar essa ideia que eles poderiam ter, a possibilidade de se reproduzir. Ou seja, já sabia, que era para chamar a atenção das crianças, já sabia que era para ser do sexo masculino. E aí por que ele coloca essas cenas aí? Por que ele coloca isso? Vou mostrar aí. Solta aí. Olha lá. Volta lá e pausa lá. Olha só, velho, que desgrama. Olha. Vai, solta. Aham, claro. Eu te amo também. Eu te amo também. Olha lá. Viu? Volta lá e pausa. Vai lá, volta um pouquinho. Pausa na hora. Deixa aí. Olha lá. Não faz sentido, velho, colocar isso aí. Os caras não colocam isso aí sem perceber, entendeu? Aqui, ó. Assistindo o vídeo. Ele olhando na bunda do outro, né? Olha lá, velho. Cara, olha só, você sabe todas as partes, hein, filho? Crianças aprendem por repetição. Então, por isso que as crianças até têm aquele comportamento de sempre estar assistindo a mesma coisa que eles gostam. E cada vez que eles assistem, eles vão absorvendo, vão incorporando aquilo. Às vezes, conscientemente, a criança nem observa para o olhar naquelas cenas. Mas o subconsciente está absorvendo aquilo. O subconsciente está absorvendo. E inconscientemente está modificando o padrão das nossas crianças. Isso não é conteúdo infantil. Então por que eles colocaram esses conteúdos intencionalmente no filme? É isso que eu falo. Eu orientei os meus filhos, vou continuar orientando eles, não vou proibir eles de assistirem esses filmes, apesar de que agora da idade que eles estão, lógico que eles não querem assistir esses filmes mais, dos Minions. Mas é bem provável que vá lançar um novo filme dos Minions, e aí quando lançar, pode ser que eles ainda despertem a curiosidade para assistir, e eu não vou proibir, vou continuar orientando, mas dependendo da idade da criança, não tem nem o que orientar. Uma criança de 2, 3 anos, como você vai orientar a criança disso? Tá acontecendo isso lá, mas isso não pode acontecer, beijar só mamãe. A
criança, querendo ou não, ela não vai absorver, não vai processar direito essa informação. Então, assim, é um absurdo. E a gente precisa ficar atento, porque a internet é um território, vamos dizer assim, sem fronteiras. E às vezes, dentro da nossa própria casa, uma criança que está ali sem contato com ninguém, visivelmente, que a gente está vendo, né? Não tem nenhum amigo, uma influência junto com meu filho só anda com boas pessoas, mas na internet você não sabe por onde ele está andando, você não sabe o que ele está assistindo, você não sabe como que ele está processando a informação. E muitas vezes a criança, né, está absorvendo, está incorporando algumas informações e a criança não vem perguntar, não vem se orientar com você. Às vezes um coleguinha toca nesse assunto e fala uma coisa que não tem nada a ver, bagunça mais ainda a cabeça do seu filho e aí você não tocou no assunto. Por isso que eu acho importante a gente assistir de tudo, né? Por exemplo, esse filme da Disney, como eu falei, eu vou lá no Google primeiro, jogo lá, o que tem nesse filme que não pode, criança não pode ver, por que ele não é recomendado? Às vezes você vê, olha só aqui, que o meu menino mostrou, classificação livre os Minions. Deixa eu ver. Livre, né? Infantil. Mas isso aí, os Minions são classificação livre. Beleza, é classificação livre. Mas para que essas cenas? Se são todos meninos, para que isso aí? Instigando uma coisa que não faz parte da idade. Eles nem estão, vamos dizer assim, interessados nisso nessa idade. Para que colocar isso aí? Para atrair a atenção das crianças nisso aí. É intencional. Se eles fazem isso intencionalmente, a gente tem que reclamar. Entendeu? E muita gente, como eu, não sabia, precisa saber disso. Outra coisa que eu estava falando, né? O filme da Disney, por exemplo, eu vou lá e jogo. Por que a criança não pode assistir? O que tem? O que não tem? Às vezes, mesmo falando que pode assistir, é totalmente livre, às vezes, do nada, aparece uma cena lá totalmente escrachada de que deveria ser censurada. Não deveria aparecer para criança e está lá em filme infantil. Mas aí você vai explicando, você vai detalhando e vai tornando os seus filhos pessoas não alienadas ao mundo, não pessoas que, ai meu Deus, ele falou isso, ai meu Deus, ele falou aquilo, não pode falar isso. Não, o seu filho tem que ter maturidade para lidar, né, com todo tipo de pessoa, com todo tipo de informação, e a gente vai fazendo isso gradualmente. E é muito bom a gente ter acesso aos filmes, desenhos, para ir pausando, explicando, pausando, explicando, não simplesmente chegar lá, ligar e deixar eles lá assistindo. Esse filme aí eu assisti várias vezes com os meus filhos, mas a gente não demora o olhar. A gente não demora o olhar. Olha lá no fundo, olha. A gente não faz isso, o adulto. Criança fica mais vidrada, presta mais atenção, eles percebem esses detalhes, mas esses detalhes são feitos estrategicamente para os adultos não verem e para as crianças verem. Então a gente precisa ter atenção, precisa orientar os nossos filhos e principalmente abrir espaço para que eles conversem com a gente, tirem dúvidas com a gente e a gente possa passar para eles uma estrutura de casca, de filtro, que possam lidar bem com tudo isso que a gente vê, né, no mundo normal, porque isso é normal. E família é construção diária, e somente de tijolinho em tijolinho que um dia você vai ser capaz de construir aquela estrutura familiar que você sempre sonhou em ter.